Sejam bem-vindos, episódio 23 do Confia AI. Hoje é um episódio um pouquinho diferente que a gente vai fazer. A gente vai tentar, dado um acontecimento muito curioso que aconteceu essa semana, né? Porque a gente sempre tenta trazer aqui essas curiosidades do mundo de dados, ciência de dados, visualização de dados, tudo que é dado, né? Não vou fazer a piadinha que tá na cabeça de vocês dois. Aposto que passou. É, essa mesmo. Você fez ela internamente, você sabe disso. Com certeza eu fiz ela umas Aliás, 3 todos vezes. os ouvintes fizeram essa piadinha na Não cabeça. farei. E aí, assim, quem sabe, sabe, mas quem não sabe. Mas antes disso, Antônio, você disse que tinha duas notícias para trazer. Não são duas grandes notícias, mas são duas notícias bem interessantes. Assim, ainda é um movimento curto, mas pode ser que lá na frente exija, isso ocasione um grande boom, né? Por consequência. São duas notícias rápidas, gente. Primeiro, tá? Ao contrário do que foi noticiado semana passada em muitos canais, a gente não chegou a comentar aqui, mas em muitos canais comentaram que a Apple, depois do acordo, tinha garantido um assento de observador no Ah, conselho da OpenAI. Isso não aconteceu e, pelo contrário, tá? A Microsoft, que há mais ou menos um ano atrás tinha investido quase que 13 bilhões na OpenAI, anunciou essa semana, tá? Que está se retirando do conselho da OpenAI. Tudo bem que ela tinha um assento apenas de observadora, mas ela está se retirando porque ela, de acordo com o comunicado, né, viu grandes avanços no conselho da OpenAI e por isso não necessita mais da posição dela de observadora, porque ela confia na direção que a OpenAI está tomando. Então, a Microsoft se retirou do conselho e a Apple não conseguiu o conselho, ou seja, toda a parte de administração agora que vai seguir da OpenAI é por conta da própria OpenAI, então próximos threads de confusão é pura e simplesmente culpa da OpenAI, fica dito isso. e de acordo com a vida real, é por causa das investigações antitrust que estão começando. Então, inclusive tem uma grande investigação ocorrendo na Europa, tá certo? Começou na França, mas agora está na União Europeia como um todo, se eu não me engano, para ver se o acordo Microsoft OpenAI e o acordo Samsung Google Gemini é um acordo válido, não fere as legislações antitrust. Mas, enfim, da minha parte, eu não posso adiantar o que vai acontecer, porque eu não prevejo o futuro, mas eu posso adiantar que eu vou comprar minha pipoquinha e eu estou ansioso para ver os próximos movimentos do mercado. É... E a segunda notícia, bem direta e reta e bem rapidinha, é quem trabalha no mundo de tecnologia, quem trabalha no mundo de dados, sabe que sempre devido às peculiaridades da China, tá? Eles têm pelo menos um grande player que vem com novidades no mercado, mas de maneira até que surpreendente quando a gente fala de AI generativa, tá? A China ainda não estava famosa por causa de nenhum modelo ou de nenhuma iniciativa empresarial, nem nada disso. Não estava. Porque agora a empresa SenseTime, tá, anunciou o lançamento do seu Sense Nova 5.5, que é uma evolução do modelo anterior, que era o Sense Nova 5.0, tá? E é um modelo que já garante com certa suavidade a questão multimodal do modelo, tá? Em alguns benchmarks, superou alguns dos principais players. Não tem ainda o melhor benchmark de mercado, nem nada do tipo, mas eles lançaram algumas estatísticas interessantes, como com esse modelo eles conseguem uma capacidade de latência de apenas 0,19 segundos, o que é razoavelmente rápido, tá? Mas assim, estou curioso para ver como é que vai ser o desenvolvimento não só na vida real, na prática desse modelo, como de outros modelos chineses, dado que, quando a gente fala de tecnologia como um todo, muitas das lideranças de mercado, tá certo, acabaram vindo da China devido ao grande apoio que o governo dá para a tecnologia lá. Né? Então, estou curioso para saber como é que isso vai se desenvolver daqui para frente. Resolvi citar essa pequena notícia aí para o nosso público. Fair enough. Justíssimo. Bom, eu também tinha um monte de outras pequenas notícias que eu tinha separado aqui,
Mas, dado que a gente quer fazer um negócio um pouquinho diferente, eu vou guardá-las. Ica. Coloco fé. Ica. Tá faltando fé. Café na tua Tá xícara. faltando fé, não, tá aqui. É um pouquinho diferente a cor. É a mesma cor da logo. Ah, ok. Bom, gente, não sei se vocês sabem, mas quem sabe, sabe. Quem não sabe vai descobrir agora, mas semana passada rolou um evento, né? Da Febraban, que para grande maioria das pessoas isso teria passado. As pessoas não saberiam o que iria acontecer e depois não saberiam o que teria acontecido, né? Teria sido completamente inócua a existência disso. Mas, por dois motivos, esse negócio meio que deu uma pipocada na internet. Primeiro, porque falas foram feitas, né, sobre a área de TI que pipocou muito fortemente na internet. Não é por isso que a gente está trazendo esse conteúdo aqui, mas essas falas foram feitas usando como justificativas capacidades atuais de inteligência artificial. Eu vi parcialmente alguns snippets desses vídeos, né, desse keynote, sei lá como é que eu posso chamar isso. Acho que o Aaron viu também os pedacinhos, né? O Antônio não viu e a gente achou interessante dar uma olhada nessa conversa aqui para a gente poder fazer uns comentários real time sobre até onde essas conversas que estão sendo faladas, né, estão embasadas em alguma realidade, né? De, cara, porque a gente vem falando muito nos últimos episódios de as pessoas estão um pouco fora da realidade em muitos cenários sobre a capacidade real de IA, do que a gente chama de IA, né? Porque é aquela história. Todo mundo hoje em dia deu essa agregada de chamar de Gen AI, virou AI, né? A pessoa esqueceu que existe todo um outro universo disso. Então, eu acho que aqui ficou bem interessante. Então, eu vou compartilhar o vídeo que eu tô com ele aqui e eu vou pular só para os snippets de tempo que eu sei que são faladas algumas coisas relevantes. E aí, galera, vamos ver como é que a gente faz, porque é a minha primeira vez fazendo esse tipo de compartilhamento. Então, esse aqui foi o evento. É, Já vamos entrar direto, ó. Vão ser alguns cortes relativamente pequenos e vamos ver. Bacana, tem muito para a gente conversar aqui hoje. Alexandre, agora você que tem falado bastante sobre a verdadeira disrupção da IA no trabalho, queria saber se é por aí mesmo. A gente vai ver uma disrupção clara Alexandre Del nos Rey, modelos de I2IA trabalho. em Engrama. Olha, Cris, eu acho que quem está aqui está percebendo que as coisas estão mudando, né? A gente vê a inteligência artificial e agora um tipo especial, né, de inteligência artificial, a IA Se vocês quiserem generativa, falar, fazendo comenta coisas aí que eu incríveis, né? pauso. Quando a gente teve a oportunidade de começar a interagir com modelos que conversavam com a gente, isso mostrou mais claramente para o mundo e daí esse entusiasmo que nós estamos vivendo, né? Que essa tecnologia está muito madura e pode entregar muitas coisas bem legais. Eu estava ouvindo o que o Thiago estava dizendo em termos de potência. Eu vou já fazer um primeiro comentário. Vocês concordam que essa tecnologia já está muito madura? Assim, me causou certa estranheza. A cara do Aaron tá sensacional. É porque assim, eu não vi o vídeo completo, eu vi trechos muito específicos aí que eu acho que não passariam de 10, 15 segundos. Mas eu acho que para esse comentário especificamente, eu quebraria ele em dois grupos, né? E aí eu quebraria num grupo que eu me incluiria nele, que eu diria que a tecnologia em si, ela tá madura para determinadas aplicações, quando bem utilizada, mas eu não sei se é isso que ele quer dizer. Que aí talvez. Eu vou te colocar um ponto. Lembre-se que isso aqui é uma apresentação para negócios. Isso não é uma apresentação para a galera de tech. Não é uma apresentação para TI. Isso é para negócios. Exatamente. E aí eu te refaço a pergunta. Essa tecnologia está madura para negócios?
Então, aí entra o segundo grupo de pessoas que eu diria que são mais entusiastas da tecnologia, que acreditam que ela tem mais capacidade do que de fato ela tem. Então, essa tecnologia ela tá madura para negócios? Sim, quando bem encapsulada em soluções que resolvam certos problemas. Para negócios como um todo, não. Né? E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma solução específica que vai ser utilizada para negócio, que está encapsulada por uma solução que tem um conjunto de outras coisas que não se baseiam só em IA generativa, tem uma certa maturidade. Do jeito que ele fala, parece que eu vou abrir uma ferramenta X e pronto, olha, vou conversar com aquilo dali e vou resolver todos os meus problemas de negócio. Não é bem isso, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas afirmações. Né? Eu acho que aqui é mais simples, Aaron. Eu acho que esse cara tá realmente achando que a gente tá próximo de Eu acho que o Star Aaron foi muito Trek, generoso na explicação dele. de Star Trek, de Star Wars, ou até mesmo de acreditar que a gente jazinho vai ter um robozinho dentro de casa que a gente vai falar para ele servir um cafezinho, ele vai lá na cozinha, vai pegar o pó, vai colocar na cafeteira, vai ligar a cafeteira, depois vai pegar, vai servir na xícara e vai te levar. Tipo, ele realmente demonstrou que ele não sabe. Bom, vamos lá, gente. A gente viu 15 funcionam. segundos. Mas Vamos continuar. Vamos ver o follow-up. Exato. Vamos lá. As aplicações, e é uma tecnologia muito abrangente, né, Cris? Assim, eu vejo, a gente pode usar IA para muitas coisas, e o GenAI, essa capacidade de compreender, de transformar a linguagem, eu fico imaginando o setor bancário, que é um setor que trabalha com complexidade, né? Olha a diferença que ele pode colocar na mesa, a capacidade de ver tantas variáveis ao mesmo tempo, né? Eu vou analisar muitas variáveis de muitos clientes e olhar comportamento coletivo de forma dinâmica. Ok. Aí... cara, isso o Machine Learning faz há 10, 15, 20 anos. Isso que ele acabou de falar não é GenAI. GenAI não faz isso. Não é para isso que ele serve. E mais do que isso, gente, claramente esse cara não entendeu quando a gente fala sobre a questão de quantos parâmetros há no GenAI para você pegar e fazer o fine tuning do modelo. Ele tá achando que isso aí são variáveis que o modelo vai pegar e vai analisar. Tipo, eu vou trazer bilhões de variáveis, ele vai analisar, ele vai dar a resposta. Não! E outra coisa, ele está confundindo GenAI por ter entendimento semântico com análise estatística de dados. Uhum. São duas coisas distintas. É o que o Aaron falou. Análise estatística massiva de dados, machine learning clássico já faz isso há muito tempo. GenAI é simplesmente conversação semântica. Uhum. Ele não entendeu. São duas coisas distintas. Eu tenho visto esse erro de entendimento crasso acontecendo direto. Eu diria até que, do ponto de vista de GenAI, né? A gente hoje tem duas capacidades distintas, né? A primeira delas são os LLMs, que são modelos de linguagem. E aí, esquece análise de dados, coisas dessa natureza. Isso é machine learning clássico. E tem o que o pessoal está começando a chamar de LVM ou VLM, que são grandes modelos de visão, né? Os grandes modelos de visão, na verdade, eram o que a gente tem hoje de GenAI baseado em visão é muito um puxadinho, uma tratativa de modelos de linguagem, né? Tem algumas pesquisas para evoluir isso para modelos de visão, de fato, onde eu não preciso de linguagem nenhuma para tratar a informação. Porque hoje, basicamente, você tem linguagem para imagem, imagem para linguagem, né? Então, ele é uma adaptação ali, vamos dizer assim. E tá se criando modelos puramente de visão. Mas que também eles não vão fazer análise de dados, eles só vão mudar a forma como eles interpretam a informação, né? Só isso. Não tem muito a ver. Só o modal deles. Agora, se o cara tá falando de um modelo, na verdade, de
conceitos complexos de linguagem. Por exemplo, interpretar uma documentação, uma regulamentação, interpretar uma operação financeira que tem um descritivo, que tem um caminho. Isso pode ajudar, Aí pode né? ajudar, isso eu Mas concordo. a fazer uma análise estatística de um volume massivo de dados não faz muito sentido, né? Bem, vamos dar o benefício aqui de continuar. Que tecnologia que nós tínhamos antes que podia capturar esse dinamismo que é um setor financeiro, de comportamento de empresas, de pessoas, A gente acabou de falar todas elas. com essa velocidade. Nós humanos, por mais que a gente tenha muitas qualidades, não é uma das nossas capacidades a avaliação de complexidade ao mesmo tempo. Sim, para isso existe machine learning, redes neurais, tem tudo isso. E aí você olha para uma tecnologia como essa, de AI, que é treinado com o melhor do conteúdo que nós mesmos criamos ao longo de séculos, e a gente consegue acessar esse conteúdo no dia a dia, falar, eu quero saber mais sobre isso, eu quero ter ideias, eu quero ver processos. Quanto vale isso para uma organização? Né? Isso, eu acho que a fronteira de valor que nós aqui, como gestores, como líderes, né, estamos aqui, o que nós podemos fazer com isso, nós mesmos, eu acho que nós não sabemos. E aí está, né, não vamos acho que falar mais sobre isso durante a conversa, mas quando a gente fala do Cara, assim, a pessoa não consegue separar análise de dados de gestão de conhecimento, né, cara? A Mais pessoa do não que consegue isso. segregar isso. Mais do que isso, ele cita agora no final que nós mesmos não sabemos. Realmente, você está deixando claro que não sabe. É. Mas assim, você vê que é claro, assim, ele passa um bom tempo falando sobre análise massiva de dados, comportamento, etc. De repente ele faz um shift forte para uma ferramenta que te traz acesso à informação e conhecimento. Uhum, exato. Então, assim, tá bem desestruturada a ideia que tá tentando passar sobre a capacidade dessas coisas, né? Você sabe o que ele está fazendo? Tá pegando palavras que já foram buzzword em algum momento e colocando na mesma frase. Cara, isso tá igual eu na época do 2º grau, que eu tava respondendo pergunta na prova de História e Geografia, que eu não sabia exatamente a resposta, eu escrevia tudo que eu lembrava da matéria, para ver se tomava o meio certo, pelo menos. Eu acho que isso faz muito parte também da ideia de centralizar o termo, né? Inteligência artificial. Isso mais dificulta do que ajuda quando a gente separa, né? IA tradicional de IA generativa. E aí, essa IA tradicional, a gente aglomera tudo aquilo que está relacionado à estatística, aprendizado de máquina, algoritmos de classificação, clusterização, etc. Isso confunde principalmente a cabeça das pessoas de negócio, né? Porque, no final das contas, vira tudo um pacote só de informação e é difícil de segregar isso, né? Mas, enfim, o que ele falou ali é real, né? Para a parte de inteligência artificial generativa, você tem, de fato, uma máquina ali que tem uma capacidade de gerar conteúdo e condensar conteúdo de uma forma muito mais rápida, né? Imagina que há 2, 3 anos atrás, se eu quisesse fazer uma pesquisa massiva sobre uma determinada informação, eu precisaria de fato, né, ter um conjunto de conteúdos, alguém precisaria indexar todo aquele conteúdo para sumarizar depois, né? Hoje eu consigo usar essa tecnologia para fazer isso em alguns segundos e ela sumariza tudo aquilo que eu tenho de informação, né, de uma forma clara, inclusive com qualidade referencial, né, quando bem utilizado. E não só sumariza, né? Assim, o grande ponto que tem sido, na minha visão, o principal não é só o sumarizar, né? É conseguir fazer o cruzamento, né? E a junção conceitual, né? Uhum, porque isso realmente são produtos que estão sendo entregues e estão sendo utilizados, né? Você ter vários documentos, ela entender esses documentos e falar, cara, eu tenho uma regra aqui, eu tenho uma regra aqui, e eu pergunto e ele consegue ler essa regra, entender essas duas regras e ainda é capaz de dizer, olha, o que você precisa, na verdade, é isso aqui. E ele te cuspiu um passo a passo que é a junção dessas regras. Aquele texto que ele te cuspiu é um texto que não existe. É simplesmente a interpretação de vários processos aqui. Isso perfeito, porque é o que eu chamo de semântico. Ele simplesmente está lendo, falando. Ele só leu, entendeu, compreendeu, entre aspas, porque ele não pensa, né? E te deu aqui. Isso sim, perfeito, ok.
LLMs fazem isso razoavelmente bem, né? Mas é isso. E aí, só adicionando a esse comentário, isso de fato ele traz uma dúvida, né? Muitas vezes, principalmente para as áreas de negócio, de ok, eu tenho uma ferramenta muito boa aqui, que eu não esperava ter ela tão rápido. Então, eu ainda não sei muito bem como utilizar ela. Ela tem várias aplicações, mas como utilizá-la de fato, ainda tenho dúvidas, né? E isso gera um certo desconforto ou um mau uso dessa ferramenta também, né? E entra o outro porém, que é quando a gente sabe razoável, quer dizer, a gente não sabe, mas pelo menos a gente tem um feeling um pouco mais de como ela está funcionando por trás, né? Uhum. Pra gente gera uma certa facilidade de um certo conforto ao lidar com ela, né? Para outras pessoas de área de negócio, não, para ela aquilo é realmente uma caixinha preta, né? Sim. Uhum. Então, isso muda um pouco a interpretação. Mas vamos lá, vamos ver os próximos cenas dos próximos capítulos aqui. O ambiente de trabalho, aí está um caminho muito promissor e necessário para a liderança falar, mas o que dá para fazer com isso? O que tem valor para o meu cliente? O que tem valor para o meu mercado? Porque há tantas possibilidades e, ao mesmo tempo, nem tudo tem valor. Acho que não é nem a questão de possibilidade, mas nem tudo tem valor. Tem hora que um humano, tem hora que uma outra tecnologia funciona melhor. Então, isso é o momento que nós estamos vivendo. Acho que não vamos falar mais disso na sequência, Cris. Beleza. Bom, para falar em valor, Davi, o BTG já tem várias aplicações, tem feito um caminho expressivo aí, que até alguns fornecedores estão usando como case, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Boa, obrigado, Cris. Boa tarde para todos. Eu vou pular essa parte aqui, porque eles vão falar de case. Eu não acho que é relevante. Eu vou pular aqui um pouquinho para esse ponto aqui. E quem não sabe, esse aqui é o nosso amigo. E a IA muda muito, né? A gente ouvindo vocês falarem aqui, parece que a IA já entrou em todos os lugares, está, né, se alargando. Mas o Alexandre aqui costuma dizer que existe um potencial inexplorado da IA. Qual é esse potencial inexplorado e como é que a gente faz para destravar ele, Alexandre? Pois é, tem muito a ver com o que o Sérgio estava trazendo aqui, né? A gente está vivendo num momento da humanidade que nós temos muita tecnologia pronta que fazem coisas incríveis, né? Então a questão deixou de ser tecnológica, a questão do o que se pode fazer com a tecnologia. A questão caiu no nosso colo, de novo. Para quê? Mas o que eu quero fazer com a tecnologia? O que vale a pena, o que realmente traz valor. E isso não é qualquer coisa, né? E é um momento que vai exigir um pouco que o Sérgio estava. Eu gosto muito da provocação. Eu quero fazer um comentário com relação a essa fala, né? Foi um pouco, não é tanto com relação a dados, mas tipo, você notou ele falando que caiu no nosso colo, porque agora é o que a gente pode fazer com a tecnologia. Tipo assim, parece que agora finalmente chegou a um ponto que eu não preciso mais pedir coisas que eu não tenho. Agora eu tenho tudo. Agora não tenho mais desculpa, agora eu tenho que pensar, né? A gente viveu isso a nossa vida inteira, né? É sempre a área de negócio pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais, né? Só que assim, você sempre... O que é IA, Marcos? Não, eu não tô falando de IA como um todo, né? Eu tô falando assim, você reparou a forma de portar nessa frase, que é assim, cara, agora eu tenho tudo, agora eu tenho que fazer. Você sempre teve tudo. Você sempre teve as ferramentas que você tinha em mãos. Talvez você pudesse ter pensado em como usar melhor o que você tinha, né? Eu não estou falando sobre ele, eu estou falando sobre todo mundo aqui que estiver ouvindo, que trabalha com projeto, vai saber o que eu estou me referindo, né? A gente às vezes gasta muito tempo discutindo coisas que a gente queria, ao invés de estar discutindo sobre como melhor utilizar o que a gente tem. Só um pequeno comentário, porque eu ouvi essa frase, né? É o famoso: porra, eu queria aquilo, 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 eu queria aquilo. A gente tá sempre querendo. Só que assim, pô, e se vocês perdessem um pouquinho de tempo pensando em melhor utilizar o que você já tem, né? Não sei.
Tem um Assim, comentário. mais uma vez, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que ele não entendeu o que é IA. Porque ao falar que agora ele já tem tudo que ele precisa, como você comentou, ele não entendeu o que é IA. Ele acha que ele vai abrir o ChatGPT 4.0 e vai, assim, do nada, sem nenhuma interação, ou seja, com uma primeira interação, pedir uma coisa absurda para o ChatGPT e o ChatGPT vai fazer, tipo, me dê o relatório de vendas da minha empresa. A gente vai ver as frases, o que vai acontecendo com relação a esse comentário. Tudo certo? Porque estamos falando de um momento que vai exigir uma mudança do pensamento do profissional. E vocês estão aqui, né? Nós estamos falando com a liderança, com a alta liderança do setor financeiro. Quem vem no Febrabantec são pessoas que estão lá olhando para o futuro. E é dessas pessoas que nós esperamos a capacidade de olhar para esse portfólio tecnológico que tem, que é cada vez maior, cada vez mais performático, cada vez que consegue entregar mais valor e saber utilizá-lo. Porque existe uma discussão aí de, primeiro, acreditar que aquilo tem valor, né? Aí depois que eu acredito, né, começo a ver a perspectiva de melhor, eu como profissional, eu como empresa, eu como cliente vejo que tem valor isso. O próximo passo é eu começar a ter o hábito de usar isso. Eu falar, eu vou começar a trazer isso na minha realidade, no meu dia a dia. E por fim, eu acho que a competência mais necessária hoje é a competência da inovação, né? Da capacidade de olhar um repertório, né? Essas tecnologias que esse é o primeiro problema da competência da inovação hoje, as pessoas não entendem o repertório, não sabem o que dá para fazer com essa tecnologia, para que usar que tecnologia para fazer qual solução, e depois fala, olha, como eu junto todo esse repertório para desenhar, para pensar, para desenvolver algo que tem valor, que tem uma unicidade, que o meu cliente vai olhar e falar, nossa, cara, essa experiência é o que eu gostaria. Eu vou dar um spoiler para ele que vai dar contra com o que eles vão falar mais à frente, que é com profissionais capacitados na área de conhecimento correto, mas tudo bem. Do ponto de vista do bottom line da minha empresa, olha, eu consegui reduzir custo, porque eu reduzi aumentei velocidade, produtividade, uma série de coisas. Então, para mim, na minha leitura, o que está travando esse potencial somos nós humanos que estamos sendo debruçados com novas ferramentas e ainda não sabemos usá-las. Nós humanos ou nós líderes? Não, agora, olha só. O nosso bottom line está sendo atrapalhado porque nós humanos temos novas ferramentas que a gente ainda não sabe usar. Essa frase faz sentido para vocês? Tipo, o revenue da empresa está sendo impactado porque existem agora novas ferramentas e a gente ainda não sabe usar? Na verdade, eu acho que aí tem um impacto financeiro, mas mais do dinheiro que está sendo deixado na mesa, entendeu? Isso é outra coisa. Tipo, a gente poderia estar ganhando mais? Exato, eu acho Talvez. que esse é o grande ponto. E aí tem um outro porém, que eu só vou vou pisar lá, mas não vou comentar sobre. Que muitas vezes as soluções de IA generativas são caras. E como? E às vezes esse dinheiro que está sendo deixado na mesa, ele acaba sendo mal utilizado e você não deixa dinheiro na mesa, você perde mais. Peraí, Aaron, para tudo. Então tem que tomar muito cuidado, né, com isso daí. Não, para tudo. O ROI não paga o custo da solução, né? Não, tem ROI, né? Para tudo. Sabe o que é isso? Desculpa, volto a repetir. Nós humanos não, nós líderes. Tá? Porque, amigo, você vai comprar uma nova tecnologia, você vai fazer um novo investimento na tua empresa, tá? Tudo bem, tem ali o ROI, tem o VPL, tem o Payback, tem vários tipos de indicadores financeiros que podem te ajudar a decidir se você embarca numa tecnologia ou não. Você não embarca numa tecnologia nova, num produto novo, pura e simplesmente porque, tipo, ele é buzzword. O comportamento desse cara é tipo assim, tá todo mundo falando de AI, vou colocar dinheiro aqui, aí eu perco dinheiro. Porra, é óbvio, né, o meu querido? É óbvio. Tipo, eu vou comprar uma Ferrari para minha empresa. Para quê? Para deixar na garagem. Porque é uma boa decoração para minha garagem. Porra! Desculpa, gente. Desculpa, eu não queria dizer, mas
Como assim? Cara, eu vou dar um exemplo, assim, um exemplo de uma área que eu acompanho a minha vida inteira, né? Por exemplo, saiu ontem, era uma das notícias que eu tinha. A Nintendo ontem soltou uma nota sobre o uso de AI, Generative AI. Agora, né? Aí você vê que curioso, né? A EA soltou uma nota há um tempo atrás falando que, cara, ela vai começar a treinar Generative AI com 40 anos de jogos que ela tem e foda-se que ela quer usar e foda-se. Porque a EA quer dinheiro e foda-se, né? Ninguém gosta da EA. A Nintendo soltou uma nota falando que acha a tecnologia legal, mas ela vê vários riscos de direito autoral, etc. Então eles, por hora, só vão avaliar. Por quê? Olha a posição, né? O ponto que é interessante. Uma pulou dentro d'água porque achou maneiro e viu que acha que vai ganhar. A outra falou, cara, vejo potencial, mas no momento vamos tomar cuidado um pouquinho. É basicamente essa analogia do cara. Só porque tá todo mundo indo, vamos avaliar com calma. Quem é que tá mais chance do Vale da Decepção aí? Quem é que tem uma chance maior de perder dinheiro nessa brincadeira? É só você perguntar qual é a percepção do público sobre a EA e qual é a percepção do público sobre a Nintendo. Será que esse cara não leu o case da Samsung, não, mano? Que a Samsung teve vários segredos, tipo, que vazaram para o mercado porque o pessoal tava usando AI sem saber o que realmente extrair daquilo ali. Tava usando só para fazer ata de reunião. Mano! Amor, vamos seguir mais um pouquinho aqui que agora vai mudar e depois vai entrar vai começar a chegar no ponto bala. Vou falar muito lá na The Shift que o grande problema da IA generativa é o repertório, né? Por isso, inclusive, pessoas de cabelo branco estão se dando melhor com a IA generativa, comprovado por pesquisas. Aí eu jogo para você, Thiago. Como as lideranças empresariais... Oi? Oi? É muito passar pano pro pessoal que tá assistindo essa porra. Não, eu acho que até faz sentido. Porque, assim, agora eles não precisam pedir pro estagiário salvar como PDF. Eles pedem pro chat GPT. Aí eu acho que faz sentido. Não tem a menor noção nem de como fazer um fine tuning, nego. Não. Comprovado por pesquisa? What? Ok, não, tá. Podem se preparar para lidar com o mundo AI first, tanto do ponto de vista da governança interna, que a gente falou muito aqui, né, como do uso estratégico dos dados para o negócio. Bom, Cris, eu não tenho cabelo branco ainda, mas estou no caminho aqui, vou seguir, né? Eu acho primeiro o passo de cultura que a gente comentou aqui, quando a gente fala justamente de uma jornada de AI, o passo de cultura ele é muito importante para quebrar o paradigma do que é possível e do que efetivamente não é possível. E o que a gente tem observado nesses últimos casos, aplicações que a gente viu nesses últimos 10 anos de IA, é que tem muita coisa que a gente tem que preparar para chegar dentro da IA. Então não é simplesmente só entrar, rodar a IA generativa e sair utilizando. A plataforma de dados é extremamente importante, o como você prepara ele, o que você utiliza, essa jornada ela é tão necessária quanto o que você vai utilizar na ponta da IA. Então, recentemente, a gente também fez fundamento, fala-se muito de LLM, de uso, bilhões, trilhões de token. A grande realidade é que o que a gente tem hoje no mercado dos LLMs conhecidos aí é que quase toda a internet já estão contidos nos LLMs. Só que quando a gente olha os dados empresariais, os nossos todos aqui, somente 1% está contido no LLM. Então a gente tem os LLMs respondendo tudo e mais um pouco, só que efetivamente quando você pega os dados empresariais de todo mundo que está aqui, ele está usando num pequeno fragmento. Então o grande mindset nosso é como a gente leva a IA não para o uso tradicional, não para o uso convencional, é como que eu levo a IA para negócio, como é que eu levo a IA para dentro do que é importante do banco, do BTG, do Bradesco, de todos os outros bancos. E aqui tem um pouco de quebra de paradigma, porque é usar na produção. É falar um pouco do que o Sérgio comentou, ele vai alucinar, ele vai ter um viés. Como eu vou tratar tudo isso? Né? Então, eu acho que quando a gente olha esse potencial da IA, tem duas tarefas que a gente tem que fazer que antecede a IA. A primeira é a jornada de dados. Passamos 20 anos falando
que dados era o novo petróleo. Legal, chegou a hora então da gente começar a extrair isso, preparar os dados, ter certeza de quais são e aí então colocar em esteira de uso efetivamente da IA. Só agora. Após disso funcionar, precisamos colocar a IA literalmente em produção. E para que isso não alucine, não tenha nenhum problema, e a gente consiga controlar uma plataforma de governança e gestão, principalmente no que nos espera à frente de legislação, de lei, de tendência de mercado, é extremamente necessário. Então, você tem o prepare feito, estruturado, com uma jornada criada, executo a IA, e o que vem depois dela eu consigo controlar facilmente, né? Dentro lá da IBM, a gente tem hoje no Brasil mais de 400 casos de uso, que já são de 10 anos para cá, onde nitidamente a gente percebe essa mescla entre clientes que utilizam a IA de maneira mais tradicional, conversacional, e uma ponta criando a IA generativa. A nossa aposta é que nitidamente esse mundo híbrido da IA, entre o conversacional e a IA generativa, é onde vai ter um merge e é onde a gente vai conseguir literalmente atender o mercado de ponta a ponta, né? E aí, múltiplos casos de uso, diversas indústrias, é o que a gente vê como tendência futura. Conversacional e generativa não era para estar no mesmo bolo nessa questão? Eu fiquei meio perdido nisso. Sim e não, né, na verdade. Porque tem conversacional não generativa há muito tempo, né? São os chatbots clássicos, né? Exatamente, acho que é desse ponto de partida ali. Porque, na verdade, no final das contas, quando a gente tá falando de mundo corporativo, basicamente o que tinha, né, até então, e que muita gente achava que aquilo ali já era suficiente para você entrar ali e conversar a nível humano, né, era totalmente uma linguagem natural basiquíssima ali, né? E aí agora com a questão da IA generativa, você consegue fugir um pouco daquele universo limitado ali, né? Então faz sentido vamos dizer, esse merge ali, por mais que muitas empresas ainda tenham dificuldade com esse tipo de solução. Porque no final das contas, do ponto de vista corporativo, é o que faz mais sentido, né? Tem coisas que eu quero que esteja num universo limitado, tem coisas que eu quero ampliar, né? Quando faz sentido. Eu achei que a fala desse cara, não querendo puxar sardinha, mas assim, eu achei que a fala desse cara tem um nível de conhecimento substancialmente diferente e melhor do que ele tá falando do que a gente viu até agora. Isso com certeza. Tipo, o meu primeiro pensamento quando eu escutei ele falar é finalmente alguém que parece entender minimamente do que tá falando. Mas, ainda assim, eu vejo como liderança tá um pouquinho atrasado. Porque só agora é a hora da gente verificar a qualidade dos nossos dados. Só agora a gente realmente tem que tratar que dados que a gente vai utilizar para tomada de decisão, sabe? Eu só tenho uma... Aí já nem é uma crítica, é só mais uma pergunta mesmo. Tipo, a pessoa fala, a gente guardou dados por 10 anos, 20 anos. Só que a gente foram guardados dados de negócio, dados estatísticos, bancos de dados, transações, etc. Isso não vai ser usado para treinamento de uma LLM. Então, esses dados que foram comentados são irrelevantes para serem usados para treinamento de uma LLM. Isso é dado estatístico, isso é dado para você usar para treinar um modelo de machine learning, talvez. Não para uma LLM. Aí tem alguns poréns e... Assim, por quê, né? Porque eu digo que tem alguns poréns. Alguns dos dados corporativos, por mais que estruturados, né? Ainda assim eles são utilizados para treinar alguns modelos de LLM, porém, né, primeiro eu preciso desestruturar esse dado e tratar esse dado para que ele seja utilizado dentro de um LLM. Então, sim, tem algumas informações, mas geralmente não são informações estatísticas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, dados do Marcos lá, né? Marcos tem idade tal, nasceu no lugar tal. Isso são dados que não têm relevância nenhuma para um modelo. Mas existem informações, por exemplo, informações financeiras, como os produtos se comportam, como o consumo se comporta dentro da empresa. Então, são informações que elas podem ser utilizadas no treinamento desse modelo. Inclusive, são utilizadas em algum treinamento desses modelos. Para fazer tipo fine tuning, prompt tuning. Uma agregação de alto nível, que já é uma... tipo isso. Que já é uma interpretação, por exemplo, né? Que já é um insight, digamos assim. Já é uma informação processada, né? Humanamente processada, vamos dizer assim, né?
Ele bem. já tira uma... Ele não necessariamente tem uma conclusão, mas ele pode ser um histórico, ele pode ser alguma coisa dessa natureza, né? Algo que. Mas aí seria a mesma coisa que você dizer, tipo, cara, eu vou colocar como fine tuning todos os relatórios anuais que eu gerei para os executivos da empresa. Pode ser um Com os exemplo. bullet points. Pode ser um Isso faz exemplo, sentido, porque ele é textual, de certa forma. Ele faz exatamente. sentido. Ele... Eu diria que tem um outro merge importante aí também, que é a IA preditiva com a IA generativa, né? Vai chegar uma hora que essas duas IAs vão ter que se falar, e a preditiva os bancos já estão usando bastante. Aí eu queria jogar para os dois dos bancos, Sérgio e Davi, porque a gente segue muito ouvindo que o caminho de uso da IA nos bancos ainda é muito longo, né? Então, onde estão os maiores desafios? Ferramentas, gente? Vou continuar com você, Davi, que já falou de gente aqui, depois eu jogo para o Sérgio. Tá bom. Então, bom, o que eu acho aqui sobre essa questão? Acho que o AI tem um caminho longo para todo mundo, né? Acho que não só para os bancos. Acho que, como a gente falou aqui, né? É um assunto que vem crescendo há muito tempo, já é um assunto tem sido pesquisado há décadas, né? E o que eu acho importante aqui do BTG, eu acho que é um pouco o que o Thiago estava falando, acho que a questão toda tem essa questão, principalmente, dos dados que você tem. Então, não é só AI. Então, a gente tem no BTG, a gente tem um time de AI dedicado para isso, mas a gente tem também um time de dados dedicado para toda a questão de governança de dados, qualidade de dados, gestão dos dados, segurança dos dados. Então, todo esse time, que às vezes, talvez até pareça menos, né, quando a gente, porque o cliente, o usuário, ele sempre olha muito a ponta final, né, mas esse time é fundamental para que a AI possa funcionar de maneira adequada. É raro ouvir alguém falar que tem um time de governança, gestão, etc. Pô, parabéns, legal ouvir isso. E até essa é a grande dificuldade de 98% das empresas, né? Muitas vezes olha para a ponta final, o negócio muitas vezes olha para a ponta final e não se preocupa com o processo, né? A gente que trabalha com isso se depara com isso praticamente todos os dias, né? Dados que não têm qualidade suficiente para treinar ou utilizar um modelo. Porque isso sem falar, Aaron, nos dados que solicitam e que não são necessários, tá? E que geralmente você barra na governança, como você nunca viu, por exemplo, nenhuma área de negócios, por exemplo, pedindo CPF sem ter a menor necessidade para utilizar esse dado, né? Nunca, nunca vi isso. Nunca viu. Nunca. Nunca. E aí não. O que acaba acontecendo é que muitas vezes bom, para IA tradicional, praticamente é impossível criar qualquer coisa sem qualidade de dados, né? Para IA generativa, tem alguns, entre aspas, né? Por quê? Porque na IA generativa você pode usar para fazer uma sumarização do e-mail, você pode fazer coisas mais simples, que não necessariamente você precisa ter a qualidade de dados históricos da sua companhia, né? E aí isso confunde muito as ideias, porque se essa IA sabe tudo, por que eu preciso ensinar ela a fazer qualquer coisa, né? E aí, quando a gente vai fazer um RAG, por exemplo, começam a surgir os problemas, né? Eu enfio um monte de documentação que não tem nexo nenhum, que não tem contexto nenhum, que uma pessoa tem grandes dificuldades de ler aquela documentação, e o negócio quer que aquilo ali funcione, que a generativa compreenda o que está na cabeça dele, o que está naquela documentação ruim. Isso que ele comentou aí é super importante, até para IA generativa. A gente viveu isso, lembra? A gente fez uma solução de RAG, e aí a gente punha na mão do cliente, o cliente rodava e o cliente chegava pra gente e falava, cara, isso aqui que ele tá falando tá tudo errado, não é assim. Aí a gente abria a documentação, a gente puxava a referência do RAG e a gente mostrava pra ele, cara, olha aqui. Ele pegou essa referência aqui do documento e foi como ele puxou daqui e falou, ó, porque ele leu aqui no teu documento falando isso aqui. Aí o cara ia no documento e falava, realmente tem que tá errado lá no documento XPTO, né? Exatamente. Cara, não dá pra fazer mágica, né? Exatamente, é o que eu sempre falo, né? Besta é aquele que acredita em mágica, né? Afinal das contas, tudo ali não passa de um grande truque. Então você tem que entender o processo, senão você vai cair no canto do vigário ali de que tudo é mágica, né? Gente, se você gasta tempo demais na parte de programação, na parte de modelagem, etc., você gastou mais tempo nisso do que na parte de preparação de dados, você está errado. Simples assim. Só dá o resultado que a gente precisa.
E aí, como a gente é um banco, né, como a Caixa também, que o Sérgio vai falar, a gente tem uma questão muito séria, uma preocupação muito grande com a segurança dos dados dos nossos clientes. Então, tudo isso envolve bastante teste. Então, tanto a IBM, quanto a Microsoft, a AWS, o Google, eles têm trabalhado bastante com a gente em trazer plataformas que ajudem a gente, tanto no automatizar o máximo possível os testes, inclusive usando AI para testar a própria AI, mas também para garantir uma governança e uma segurança daquelas informações que a gente tem. E a gente está bastante empolgado com os resultados, e eu acho que tem muito mais pela frente aí. Sérgio, Davi falou umas coisas bem bacanas aí, porque a gente sabe que uma das questões mais importantes é justamente lidar com a governança do dado, né? E lidar com essa segurança interna. Você tem uns casos de uso bem legais lá na Caixa para contar para a gente, né? Os desafios, né? Eu já falei o primeiro, que é pessoas, né? Que é o mais difícil, porque pessoas têm vontade, né? Não dá para você controlar, eu fiz 25 turmas de treinamento de IA na Caixa, dá quase 900 pessoas treinando IA, mas o dado, segundo o Thiago também, é a mais importante, né? Se você não quebrar o paradigma de que o dado é passível de mudança do online para um data lake, para um data qualquer coisa, a IA não vai funcionar. Não adianta eu saber que você tinha uma vontade ontem de manhã, que a tua vontade hoje é outra, né? Então, esse negócio de usar dados passados, né? Ele serve para uma regressão, que também tem que ter uma crença, né? Mas o dado online, esse é onde você está fazendo, o que você está querendo agora, no momento, né? Então, esse paradigma é fundamental. E as pessoas não gostam, elas ficam nervosas. Como você vai usar o dado do operacional para fazer analítica? Você vai varrer uma tabela? Olha, Alguém pode contar para ele que existe um paradigma de real time também, né? Não, mais do que isso. Com data streaming, etc. Ele demonstrou que ele entende tanto, mas tanto mesmo, que os dados podem mudar para um data lake ou um data qualquer coisa. Assim, a característica do dado é que ele muda, né? Depois que você ingere o dado, até, né, ele muda, né? Essa é como acontece, né? O modelo bem feito é justamente para prever essa mudança, né? Se tu não está prevendo a mudança, o modelo está errado, né? Vamos fazer um desenho de forca aqui e tentar fazer um guess do que ele queria dizer. Data qualquer coisa. É data warehouse? É data center? É data... Sei. Assim, as pessoas ficam nervosas quando você quer ler o dado do operacional, é porque, bem, a gente sabe por quê, né? O Antônio provavelmente deve ter lidado muito mais com isso do que a gente aqui, né? Mas da pessoa querer o dado real time. Isso tem várias dificuldades, isso tem um custo muito elevado e muitas vezes não faz o menor sentido, né? A principal dificuldade é custo. Exato. É muito caro. Muito caro. Cara, não é... Modelar, cara, fazer um modelo preditivo em cima de dado real time é muito difícil. Muitas vezes não tem necessidade, né, cara? E raríssimas vezes tem necessidade. Imagina um report, no caso do Antônio, né? O cara abre o report 2 vezes no dia no máximo. Faz sentido eu ter um real time ali, né? Então, 95% dos cases que eu atuei, o cara que pedia em real time, ele não precisava de real time. Ele não precisava de tempo real. Ele queria. Cara, eu vou te falar outra coisa. 95% das pessoas, 99% das pessoas não sabem o que real time significa. Não, eles não sabem quão mais elevado é o custo e muitas vezes não sabem o que fazer com o tempo real. Porque o que acontece é o seguinte, por que o cara quer o tempo real? Eu te digo, ele quer o tempo real porque ele quer o seguinte, olha, eu vou entrar nesse dashboard uma vez por semana, na sexta-feira às 2 horas da tarde, tá? Mas quando eu entrar, eu quero os dados atualizados até sexta-feira, 1h59, para tomar a decisão com o dado mais atualizado possível. Exatamente. Por isso que eles querem tempo real. Só que eles não idealizam que para isso acontecer, eles vão ter um custo muito maior para acessar um dashboard uma vez por semana. Tá? E isso para te falar de dashboard, porque geralmente quem gosta de dashboard, eu falo como uma pessoa que atua no mercado, é aquela pessoa que ela quer tomar a decisão.
num piscar dos olhos, no estalar dos dedos. Ela não quer ter o trabalho de fazer uma consulta num banco de dados, porque a SQL é muito, muito mais fácil de você aprender se você sabe a consulta que você tem que fazer e é muito mais barato, tá certo, para você consultar dados do que você fazer um dashboard, por exemplo. Tá? Então, assim, numa boa. Vamos. Mas ainda assim, cara, dependendo do tamanho das coisas, não vale a pena, entendeu? Porque imagina, né, uma empresa, instituição financeira, cada produto tem inúmeros sistemas, né? Essa informação vai cair no data lake no dia seguinte, e olhe lá, né, dependendo do lugar onde tiver. Então, D-1 é padrão, cara, no exato. melhor dos casos. Então, assim, imagina que eu tenho um produto que ele tá em 15 sistemas diferentes. Eu vou executar 15 queries ali? Não faz muito sentido, não tem muito valor, né? Eu vou executar direto no data lake, já é D-1. Então, pra que real time, entendeu? Se o seu... Não, e mais do que isso, se as pessoas parassem para observar o próprio comportamento, rito e cerimonial com o qual elas tomam ações e tomam decisões, você poderia, por exemplo, entender que, olha, se o meu hábito é acessar o dashboard sexta-feira, 2 horas da tarde, e eu quero o dado atualizado, sei lá, até 1h30, você roda uma vez por semana. Isso não significa que você precisa de real time. Você pode fazer rodar uma vez por semana, mas começar a rodar sexta-feira às 11 horas da manhã, se a latência for de 2 horas, para estar entrando, para quando você entrar no dashboard, você ter os dados atualizados até sexta-feira, 1h30 da tarde. A galera confunde real time com demand. Isso. Uhum. Isso, total. Mas, gente, vamos lá, vamos seguir aqui que a parte boa tá chegando. Meu amigo, o gestor de negócio, ele varre a tabela através de scrapping das telas web, ou então fazendo macros de qualquer coisa. Ele vai querer o dado atual, ele vai querer dado de ontem, de anteontem, de 6 meses atrás, né? Então, ou de uma maneira ou de outra, ele vai acessar o dado online. Então, não tem essa. E eu acho que o terceiro ponto fundamental é uma coisa interessante, que é o seguinte: a IA tem um monopólio da TI das empresas, né? A TI, né? E o negócio é o centro da IA, não é na TI. A IA não vai acontecer na TI. A TI não tem o expertise para tocar IA. Então, meu entender é o seguinte: a IA vai acontecer dentro da Shadow IT. Ela vai acontecer lá no negócio. Shadow IT. Aguenta, Antônio. A TI vai ser um fiel depositário dos dados corporativos. A IA tem que ser migrada para dentro do negócio. As equipes de negócio vão ter que tocar IA. Eu tenho ensinado Python para o pessoal de negócio, é um sucesso. Porque Python é uma bobagem. Você fazer uma rede neural, são 4 linhas de Python. Qualquer um faz isso. É mais fácil do que Excel. Então, eu acho que Pô, eu preciso dessa lib aí, cara. Eu tô fazendo merda aqui, eu acho. Eu tô fazendo errado, cara. Tranquilão, cara. Eu preciso dessa lib, cara. Eu acho que ele criou uma lib boa aí. Porra, né? Pô, fecha o vídeo, né? A gente tá falando merda aqui, porque se a gente tá aqui há meses tentando ensinar o básico, né? Se em 4 linhas eu consigo fazer uma rede neural em Python, porra. Não, legal que ele comentou muito claramente. Eu tô ensinando Python aqui pra galera. Será que ele sequer sabe o que é uma lib? Não, e ele falou, e ele ainda falou, está sendo um sucesso. Cara, A parte que ainda é bizarra é essa, está sendo um sucesso. Ele não sabe nem medir o tamanho da cagada que ele está fazendo. Eu acho que tem alguns pontos aí que, cara, precisa quebrar isso daí, tá confuso, tá? Eu concordo, Python não é um bicho de 7 cabeças, quem sentar pra aprender... A linguagem de programação não é ridícula. Exato, assim, você consegue fazer muita coisa legal, só que aqui a gente tá falando de uma empresa, gigantesca, né? A gente tá falando de um banco, cara, lidando com informação financeira. Imagina que todo mundo, eu não sei o tamanho, mas vou pegar qualquer banco, tá? Não quero usar o exemplo ali. Imagine que você tenha 5 mil funcionários, tá? Imagine que 2, 3 mil desses funcionários comecem a criar coisa em Python. Cara, já era. Né? Assim, é que nem o Marcos está trabalhando com construção aí, eu também.
tá mexendo com construção, né? Eu consigo empilhar 2 tijolos aqui, né? E Colar jogar com o cimento por cimento. cima, Fábio. Eu consigo fazer isso. Vai sair uma casa disso daí? Não vai, cara. Ninguém sobe um prédio colando um tijolo no outro. Até Tem- sobe. Não, Até meio que sobe. prédio não sobe, você Vai sobe um tudo barraco, depois. né? Você sobe um barraco. Exatamente. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado porque existem coisas. Dentro de TI não é um desenvolvedor, né? TI tem arquitetos, TI tem engenheiros de dados, tem engenheiros de tecnologia, tem o cara que vai estar preocupado com a esteira disso daqui, com a Aaron. governança. Aaron, Você vai. pela frase que ele construiu, você acha que ele sabe disso? Porra, espero Tu que vai- sim, cara. Cara, calma, tu vai ver o que tem mais à frente. Mas assim, pelo que ele falou, eu não quero, não sei o que, tem que ir pra negócio, o negócio vai desenvolver Python, tá fazendo geral. Beleza. Daqui a alguns anos, daqui a pouco, se eles seguirem nesse ritmo, eles vão descobrir por que em TI existe uma caralhada de metodologia, existe uma caralhada de esteira, existe DevOps, DevSecOps, Eles vão existe entender, Design Pattern, existe Eles- Git, existe e- essa porra toda. Marcos, e vão entender da pior maneira possível por que você precisa de QA. Simples assim. Porque eles vão Olha, construir a casa e ela vai cair. E aí, uma E coisa ela vai cair. Uma coisa que é legal, aí eu acho que é por isso que eu comentei, né? Até alguns poréns. Quando a gente tá falando de IA generativa, existem sandboxes que dá pro negócio atuar, né? Dá pro negócio usar diretamente. Isso é uma coisa produtiva? Não. É um sandbox. São coisas que ele pode O cara usar só para ele testar coisa, para ele até otimizar alguns processos do dia a dia dele, ele pode usar isso daí, né? Agora, você produtizar uma coisa que foi criada pelo negócio para tocar o negócio, com o que a gente tem hoje, eu diria que é impossível e vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Vamos seguir o vídeo aí. Vamos, vai. Piora. Ponto fundamental hoje, que é um desafio, né, é convencer a TI de que ela não tem mais monopólio. Ela perdeu, né? Isso vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eles podem bater pezinho, fazer beicinho, o que eles quiserem. Vai para lá, vai para o negócio, que o negócio entende e não precisa deles mais. Então, eles estão nervosos, porque não precisa mais deles. Tá? Então, Marcos, sorry. Ó, eu tô controlando o tempo aqui. Marcos. Qual é o banco Ó, mesmo? eu só concordo Não, com uma qual que é o coisa. banco mesmo? Qual que é o banco? Caixa. Pessoal, tirem seu dinheiro da caixa. Urgentemente. Tirem seu dinheiro da caixa. Assim, eu só concordo com uma coisa que está sendo dita. Eu também acho que essas estruturas de desenvolvimento de AI, ciência de dados, etc., também não deve ser com TI. Uhum. Ela deve ser uma estrutura apartada de TI. Em hipótese alguma deve ser na área de negócios. Nunca. Ela deve ser uma estrutura, deve ser uma área de dados específica, que tem know-how próprio. Né? Ela é uma área, digamos, irmã da área de TI. Né? Ela compartilha muita coisa, mas assim, ela não é área de negócio. Eu conheço muita gente que trabalha em empresas onde a área de negócio tentou contratar cientistas de dados e tentou fazer o deles e só deu merda. A gente está com o tempo, eu vou fazer uma rodada de pergunta para vocês. Eu Surpresa. quero que vocês sejam bem francos, né? Vamos lá. Porque o que você falou aí me chamou muita atenção. A gente acabou de escrever uma matéria falando exatamente sobre isso. De como a TI e o negócio têm que andar juntos. O cientista de dados, ele precisa ter as métricas de negócio como as métricas mais importantes, não só aquelas métricas que são as métricas do próprio modelo. Quão Isso é difícil verdade. O cientista de dados tem que olhar a métrica de negócio. Tipo de Isso é fato. cultura para dentro da empresa. Hoje vou continuar com você e vou trazendo para cá. Ó, a minha experiência é muito rica, tá? Eu tive uma fase e voltei para a TI, graças a Adriana e o Rodrigo, que me trouxeram de volta. E a minha experiência é muito rica com a área de negócio, né? Eu tenho dado cursos intensos, é uma experiência muito cansativa, mas é prazerosa. O negócio aprende IA. É a minha experiência própria. Eu estou desde agosto. O resultado é fantástico. Então, eu tenho tido grandes alegrias com o pessoal no meu. Desde agosto.
faça um curso de 40 dias, onde você aprende cálculo em 5 dias, Python em 3, aí você aprende redes convolucionais em 2, né? Depois você aprende Transformers em 1, né? Você desenvolve o seu próprio GPT em 4 e você cria sua própria startup no final de 40 dias com uma valuation de 1 bilhão, certo? E isso é cansativo. Meu Teams aqui fica cheio de chamadas, e porque eles estão executando. Eles não precisam mais da TI. Eles baixam os dados, fazem as redes neurais, os SVMs, faz. Eles baixam os dados. Quem nunca teve aquele pedido assim para. E aí? Tem como baixar esses dados desse dashboard bonitão pro Excel? Ele já falou, eles fazem as redes neurais, SVMs. Rede neural e SVM é a mesma coisa, né, gente? E mais do que Eles isso, adoram aquele aquilo. modelo bem vanillazinho, né? De library. E que, tipo, vai cagar teus dados inteiros. Ainda mais porque você, pelo jeito, não sabe usar isso. Ah, scikit-learnzão que tu pega lá do Kaggle, porra. E tem resultado, entendeu? Então, a TI fica nervosa, porque a TI, para você fazer qualquer coisa, para dar um bom dia na TI, leva uns 6 meses. Bom dia. 6 meses para você fazer qualquer coisa na TI. Por quê? Tem que ter um histórico de usuário, tem que ter não sei o quê, tem que papapá, e pipi, e tem a compliance, tem o não sei o quê. E, cara, que eu não preciso mais daquilo. Eu fui fazer o FCVS, o Não presidente precisa da falou hoje. compliance. Não preciso. Isso é o cara de banco falando, tá? De banco. Que é uma coisa que, assim, eu já trabalhei no setor financeiro, trabalhei em consultoria, hoje eu tenho clientes do setor financeiro, e o setor financeiro é um setor super regulado, né? Por motivos óbvios, né? Não pra ele, aparentemente. O setor financeiro é super regulado por motivos óbvios, né? Ali você está trabalhando com muito dinheiro. Basicamente, a economia depende muitas vezes do setor financeiro, porque ali, se o banco estiver alavancado, alguma coisa do tipo, você pode ter uma crise estrutural, né, do sistema e etc. Então, é super regulado em todos os níveis, né? Então, quando esse tipo de coisa surge, né, principalmente modelagem a partir de negócio, você não, muitas vezes, né, você não consegue seguir o fluxo que a companhia exige que você siga, né? E a companhia exige não é porque ela quer ser chata, é porque é regulado, né? O mercado ele é regulado. Então você precisa passar por aprovações de compliance, você precisa garantir que a assertividade do seu modelo está representando os modelos globais, né, do setor financeiro e da economia do país. Você precisa garantir que cada Não, um dos Aaron, seus você não tá processos segue entendendo, uma cara. esteira, né? E no Você final não das tá entendendo. De contas, acordo com você não precisa de nada disso. e aí o Você ponto, joga tudo lá. E o que o modelo te responder, você assume como verdade, cara. E e aí o ainda vou grande, colocar uma outra, não só compliance. Você precisa provar metodologia. Porque se rolar sim, uma auditoria, você tem que ter essa porra toda documentada, que você tem que comprovar toda a tua metodologia de início ao fim, né? uhum. É o que eu ia comentar, né? No setor financeiro é muito difícil de fazer modelagem. Inclusive, existem certos tipos de modelos que são tão caixa preta, né? Você não sabe muito bem como funciona ali por trás, porque é adaptativo, né? No final das contas, o machine learning é muito adaptativo e você não consegue explicar cada um dos parâmetros, qual que é a regra utilizada para adaptar aquela variável, né? E muitas vezes você não consegue nem utilizar aquele modelo porque ele não tem explicabilidade suficiente. Então, isso que ele está falando é um problemaço ali para dentro do setor financeiro principalmente, mas no todo, né? Que é o que o Marco falou, Shadow IT. Eu também não concordo muitas vezes, dependendo da estrutura da empresa, do tamanho da empresa, que isso esteja debaixo de uma estrutura de TI. Né? Eu acredito que é um par, na verdade, de TI. Porque os processos são diferentes, né? Mas tudo bem, tá embaixo de tecnologia, né? Tá embaixo de um grande guarda-chuva ali, que é tecnologia, aí você tem os times de desenvolvimento, você tem os times de dados, você tem os times de AI, machine learning, estatística. Né? Mas, putz, isso que ele tá falando é um problema, na verdade. Né? E o TI demora 6 meses para dar bom dia. Obviamente que ele tá usando uma metáfora ali, não é bem assim. Mas demora não é porque TI tá ali coçando
né, coçando a cabeça, tomando um cafezinho. É porque existem muitos processos, existe uma complexidade, como eu falei, né? Não é subir uma casa, não é colar 2 tijolos e subir um barraco, né? Tem desde construir, desenhar, né, a planta da casa, até aprovações na prefeitura, e no final das contas um projeto de TI é a mesma coisa. Você precisa desenhar a estrutura de dados, você precisa desenhar a solução de desenvolvimento, você precisa de design pattern, você precisa de aprovação de compliance, você precisa de aprovação de recurso financeiro para sustentar aquilo dali. Então, não é tão simples assim, né? De acordo com Deixa eu ele, é caminhar. bem mais simples do que você está imaginando. Vamos fechar aqui que tá no finalzinho. E eu tenho também as considerações que eu quero colocar. Eu sentei na reunião e falei assim, ó, eu quero algo em produção daqui a 15 dias. Você tinha que ver como é que os caras ficaram. Como 15 dias? 15 dias eu quero em produção. E não tem história de usuário, não vai ter tester, não vai ter DB, não vai ter nada. Eu quero código em produção em 15 dias. Eu não quero documentação nenhuma, nem a arquitetura principal. Eu quero código em produção. Você tinha que ver como é que os caras ficaram nervosos. Como? Em produção, 15 dias. E botaram em 15 dias. E estava funcionando em 15 dias. Errado, mas estava funcionando. E tome teste. E em produção, cara. Em produção, e funcionou. Aí ficou o presidente que todo feliz que está funcionando. Mas como é que foi? Atropelei aquelas regras todas da TI, aquele monte de baboseiro que foi criado nos últimos 50 anos. Você vê o Agile, agora vocês estão rindo, mas o Agile, o que os caras fizeram com o Agile? Industrializaram o Agile. Como é que é aquela... Cara, era mais ou menos até aqui que eu queria chegar. Sim. Sem documentação. Gente. Preciso dizer mais alguma coisa. Documentação é um saco de fazer. Todo mundo sabe que é um saco de fazer. Sabe o que é mais chato ainda? Daqui a 5 anos, quando você precisa resolver uma cagada daquele negócio, você não tem a documentação. Não é isso é mais chato ainda. Marcos, 5 anos não. Daqui a 5 meses. Daqui a 5 semanas. Exato. Não, tipo, e você não tem a documentação. Sabe o que é mais chato ainda? Quando você é auditado e você tem que ter documentação para mostrar. Cara, eu vou te falar. Porque o TCU, dependendo, ele pode te auditar e se você não tem documentação daquela porra, você pode ser multado, dependendo de como for. Marcos, não precisa ir longe não, cara. Auditoria interna. A auditoria interna de banco, ela é praticamente um órgão à parte. Então a galera de auditoria interna, ela tá ali para, assim, te macetar, arrancar o último caldo do suprassumo da sua alma. Por quê? Porque eles sabem que se uma auditoria externa bater na sua porta, a auditoria interna que vai ser cobrada, né? Porque, se você tem uma auditoria interna, porque todas as instituições financeiras são obrigadas a ter uma auditoria interna, a sua auditoria interna não fez o trabalho dela. Porque se tá desse jeito, o que a auditoria tava fazendo? E aí, cara, isso daí, pra você ter uma ideia, tá? Problema com auditoria dá até cadeia, cara. Dá até cadeia. E sabe quem que vai pra cadeia? O líder. Todo mundo, filho. Não tem isso não. Isso mas em geral, quem responde primeiro é o líder. É o cara que canetou e falou que podia fazer. Dá um problemaço essa questão aí. Então, assim, e dá trabalho. Eu não tô falando que é fácil de fazer. Acho que a pior parte do nosso trabalho é isso. É criar documentação, criar arquitetura, planejar as coisas. Dá um trabalhão, cara. Isso é chato de fazer. Mas é necessário, entendeu? Porque se não tiver isso, as coisas caem. Como é que você entrega um prédio? Tu entrega um prédio. Aí o cara vira, porra, cara, que prédio legal. Me dá a planta estrutural. Não tenho. Não, e a planta elétrica? Não tenho. E a hidráulica? Não tenho. Pô, mas e se eu precisar quebrar essa parede? Como é que eu sei se tem um pilar aqui? Não sei. E os testes, né? Teste de profundidade de pilar, teste de altura. Como é que essa porra vai ficar em pé? Você testou o solo? Você testou o solo para saber se você fez a fundação certa? Sabe? Você fez... Não, eu só saí fazendo e ficou em pé. Teste em produção, né? Teste em produção. Cara, não vai ter tester. Como é que você sabe que essa porra vai ficar em pé, não? Eu não sei, ela vai cair. Eu sei que tá tudo errado. E segurança? Segurança de código.
Porque o motivo que você tem documentação também, você tem o código-fonte, você tem essa porra toda, você tem design pattern e os caralho, é segurança também, né? Mano, Hoje em dia. na boa. Você sabe a história da tartaruga em cima do pós? Aquele que você olha assim e fala, cara, como é que essa porra chegou aí? Esse cara é uma tartaruga, velho. E a caixa é um poste. Numa assim, boa. É aquela história, eu olhei esse vídeo e eu pensei, cara, eu espero que essa pessoa esteja fazendo uma persona. Ele tá. Ele só quer fazer graça pro público. Só pode. Porque isso não pode ser real. Cara, numa boa. Ele tá assumindo uma persona, ele tá fazendo graça, ele quer fazer o povo rir. Porque se não é isso, pelo amor de Deus, galera, tirem o dinheiro de vocês da caixa. O problema que eu queria resumir com isso tudo não é nem esse, não é nem ele. O problema é, voltando lá no começo do episódio, voltando coisa que a gente tem falado nesse tempo todo, pessoas com esse mindset estão sendo empoderadas erradamente por uma tecnologia não madura e estão começando a falar essas coisas aí. Eu vou citar um amigo meu que alguns episódios atrás ele falou sobre, em outro contexto, mas ele falou uma coisa muito certa. Ele disse, vai dar merda, tá? Eu acho que é Heiderman Marcos, 2024, um episódio sobre política. Vai dar merda, cara. Vai dar merda. Pois é, cara. Aí eu te digo, esse é o problema. A pessoa não entende. É o que a gente vem falando. As pessoas não entendem, acham que entendem, e aí vão começar a promover mudanças estruturais baseadas em coisas que elas não entendem. E é isso aí que a gente vê. Isso aí é na minha opinião, um dos primeiros grandes evidências bem perto da nossa realidade, porque a gente está no Brasil, né? Setor financeiro, disso. Assim, de uma pessoa falando boçalidades totais, né? Ele ia começar a falar do ágil. Do ágil por mim pode falar, mas um pouquinho aí talvez eu concordaria com mais coisas. A gente teve um outro episódio que a gente falou sobre isso aí. Esse aí ficaria muito longo o episódio. Mas assim, cara, eu sei que o pessoal de negócio fica puto quando demora. Eu não tô falando por TI. Hoje em dia eu não sou mais TI, eu já fui na minha vida, eu não sou mais. Mas sabe também por que demora 6 meses para fazer qualquer coisa? Sabe por que demora 6 meses para mudar a cor de um botão? Ela não manda as regras de negócio, ela não valida. Não, tudo bem. Mas você sabe por que o cara chega e fala, porra, eu queria mudar esse botão de azul para amarelo? Sabe por que demora 6 meses? Porque a porra do banco usa um sistema de 1980 que ninguém nunca quis mudar. Aí, qualquer merda de alteração é uma caralha de uma coxa de retalho que impacta uma trilha gigantesca para fazer. Então, assim, também tem esse lado, porque eu sei que banco é assim, eu sei que telecom é assim, eu sei que varejo é assim, que esses caras, os sistemas deles é em cima de uma coxa de retalho, de mainframe, sistema velho, que ninguém nunca trocou. E que hoje em dia é perto de impossível de trocar, já, de tão enraizado que aquele negócio são. Então, quando os caras falam, qualquer coisa 6 meses, realmente é. Porque os caras se meteram numa enrascada de sistema. E galera de distribuição de combustível também é assim. Porque são essas empresas grandes que começaram a se informatizar lá na década de 80, 90, com mainframe, e criaram esses hidras malucas que hoje em dia são, eu diria que é impossível de trocar, não importa quanto dinheiro você coloque. Lá no início dos anos 2000, final dos anos 2000, dava para ter resolvido, mas ninguém quis investir. Hoje em dia, filho, já era. Então, assim, realmente, qualquer coisa são 6 meses para fazer. Coisa grande que você podia, numa empresa, numa startup, resolver com um dinheiro pequeno, para eles é dezenas de milhões de reais para fazer mesmo. E anos. É isso aí, filho. Entuba agora. Não tem o que fazer, não. Cara, só para você ter uma noção, uma grande empresa chamada Click, tá? O programa dela tinha ficado tão complexo para alterar em termos de visualização de dados, que em determinado momento ela preferiu iniciar um projeto apartado, completamente do zero, tá? Literalmente para conseguir fazer algo mais moderno. E é isso que essas grandes empresas vão ter que fazer, tá?
Sim, Então, foi uma hora assim vai que ter a que Click fazer isso. lidou com a migração do ClickView para o ClickSense. Cara, e isso não é um case único na história. Se você olhar outros segmentos, você vai ver cases muito semelhantes. É isso que essas empresas vão ter que fazer. Não é literalmente subindo para a produção sem testar, sem passar por compliance, sem nada. Boa parte Mano, dessas soluções de mercado tem caminhado para cloud por isso, né? Porque é complexo de atualizar, você precisa muitas vezes começar uma coisa do zero, e tem aquela questão ainda que nem todo cliente ele atualiza ao mesmo tempo, né? Então você fica com 10 versões do mesmo produto em clientes diferentes. Como as empresas, tá, que vendem solução de cloud reagem a isso? É bem simples. Elas mantêm os sistemas atualizados. A Tableau, por exemplo, uma das grandes coisas que ela oferece para o mercado é o seguinte: eu quero que você, meu cliente, migre para a cloud, saia do on-premise. Então, o que eu faço? Tá, eu crio todo um esquema onde os principais lançamentos vão estar primeiro disponíveis na cloud, mas mais do que isso, eu te garanto que, ao migrar para a cloud, tá, o seu programa vai ser sempre atualizado e sem custo. Eu não vou ficar mudando o on-premise. A Databricks e também alguma outra que eu me lembro, eles fizeram algumas coisas que assim, cara, a gente não vai te atualizar mais. Você não tem mais funcionalidades novas se você não migrar. Ponto. Simples assim. A Click hoje, por exemplo, ela é totalmente baseada em solução da cloud. Então, mano, vamos acabar com essa tortura, cara. Pelo amor de Deus, você tá me dando... Assistir esse vídeo tá me dando... Já passou, a gente já até extrapolou o nosso tempo médio de 1 hora. Quem ficou até aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente fez esse formatinho novo hoje só para trazer essa boçalidade que estava rolando pela internet. Nosso primeiro vídeo de React. Não vou dizer que vai ser o único, né? Caso algo interessante surja, quem sabe a gente considere fazer novamente. Mas acho que é isso. Ao contrário do Marcos, galera, desculpa por terem passado os trechos desses vídeos aí para vocês. É muita possibilidade junto e assim... Apesar disso, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi... Espero que tenha sido informativo, porque a gente fez vários comentários que eu acho que foram bem legais também para trazer uma visão um pouco mais pé no chão de como as coisas acontecem versus o blá 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 executivo, né? De que é feito nessas horas. Então, valeu, galera. Muito obrigado. Só o comentário final aqui, tirando essa última parte, eu achei que foi até ok, assim. Eu esperava que seria muito pior. Acho que as outras pessoas ali talvez tenha algumas questões conceituais, mas conseguiram, tipo, estão entendendo razoavelmente bem o tema, vamos dizer assim. Estão caminhando, como todas as áreas de negócio, estão caminhando para entender como isso funciona. Eu acho que é também o nosso papel de tentar fazer com que as coisas fiquem mais claras para todo mundo, né? Mas, putz, essa última parte não dá. Cara, é aquilo, né? Eles fizeram o que eles sempre fazem, né? A área de negócio falou, deu aquela ensaboada, né? E a gente faz o nosso trabalho, que é chegar lá e tentar, né? Colocar a galera no chão. Agora, esse último maluco, porra, o maluco saiu de casa e esqueceu de tomar o combo de Ritalina e Vivance dele. Que ali não deu, não. Bora ver. Acho que era Ritalina e lítio, né? Porque ele precisava ali, era lítio. Mensagem final: se você tem dinheiro na caixa, tire de lá. Essa hora ele complicou mesmo. Mas eu acho que assim, não dá pra, né, generalizar também, né? Eu acho que tem muita gente de negócio que tem bastante consciência, inclusive, de como as coisas funcionam, entendem os processos e né, respeitam os processos, né? Então não dá pra generalizar. Eu não tô falando de maneira geral, não. Eu falo desse cara mesmo. Então, tipo, tira o dinheiro da caixa. Assim... eu não tô preocupado necessariamente imediatamente, assim, a minha questão toda é como esse pensamento está começando a permear de forma errônea. Mas assim, cara, uma coisa que isso aparentemente tomou uma certa proporção, né? Então, esse cara internamente ele vai começar a ser tesourado ali para essas áreas que se preocupam, compliance, auditoria, né? Será, cara? Ele chamou a atenção de uma forma meio errada ali pra ele, aparentemente. Será? Não sei, cara. Eu tenho a impressão que essas coisas, quando
Sabe aquela história? Tu conhece a analogia do jogar xadrez com pombo? Tu conhece? Vocês conhecem? Sim. Sabe, eu acho que ali é jogar xadrez com pombo, sabe? Por melhor que você jogue xadrez, o pombo vai derrubar as peças, cagar no tabuleiro e achar que ganhou. Então, não sei. Então, é isso. Dá medo, cara. Dá medo. Dá medo. Bom, gente, Sigamos. um abraço, galera. Nos vemos no episódio 24. Até. Valeu. Fomos!